todos os irmãos na fé em Cristo Jesus. Chamamos a todos bem-vindos para o nosso culto. Queremos iniciá-lo cantando o hino Grande, Muito Grande, para a entrada do nosso pastor. Um abençoado culto a todos. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti, por mim, mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar, para o mundo vou falar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Nosso cordial boa noite a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, momento em que nos reunimos para louvar, agradecer todas as bênçãos que o nosso Deus maravilhoso tem derramado sobre as nossas vidas, principalmente a mensagem da salvação em Cristo Jesus, que nos liberta, nos perdoa e nos dá sentido, e como nós acabamos de cantar, testemunhar em todos os momentos da nossa vida. Estamos no segundo final de semana na Quaresma e queremos, no dia de hoje, refletir que Quaresma também é tempo de testemunhar. Que Deus esteja nos abençoando. Amém. Queremos iniciar este nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, convido todos a abrirem os seus corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Querido e grandioso Deus, amado Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados. Nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões e merecemos a Tua condenação eterna, porque transgredimos a Tua lei e fizemos o que é errado. Querido Deus, Tu no Teu grande amor enviaste Teu Filho Jesus para sofrer em nosso lugar, para assumir a nossa natureza, carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz, aonde Ele entregou o Seu corpo e o Seu sangue inocentes para o pagamento da nossa dívida contigo. Por isso, querido Deus, confiantes em Cristo como nosso Salvador e na Sua obra, e não em nossas ações, e também arrependidos dos nossos pecados, Te confessamos estes pecados e Te pedimos que Tu tenhas misericórdia e compaixão de nós e não nos condenes. Isto Te pedimos em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão,
que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus e Espírito Santo? Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento, nós vamos fazer a leitura do Salmo para o dia de hoje, o Salmo de número 22, versículos 23 a 31. Lemos conforme a projeção, de forma alternada com a divisão ao meio dos versículos, e o último versículo nós lemos em conjunto. Após a leitura do Salmo, que também servirá de base para a reflexão de hoje, nós cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Louvem a Deus o Senhor, todos os que o temem. Descendentes de Jacó, prestem culto a Deus, povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença. E o adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão. E falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que ele fez. Deus salvou o seu povo. Ó Deus, que vês que não temos forças, por teu imenso poder, defende-nos de todas as adversidades que possam acontecer ao corpo e de todos os pensamentos ruins que possam assaltar ou prejudicar a alma. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento, iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. E a primeira delas encontramos no livro de Gênesis, capítulo 17, versículos 1 a 7, depois dos versículos 15 a 16. Gênesis, capítulo 17, versículos 1 a 7, depois o 15 e o 16, onde encontramos assim registrado.
Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Depois Deus disse a Abraão: De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11, onde encontramos assim registrado: Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamente firmes nesta graça, e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Até aqui a leitura da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Jesus. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e eu. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar. Hoje Ele te chama para reviver e amar. Jesus é a aliança. Você
Ele te chama para reviver e amar. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos registradas no livro de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38, onde encontramos assim registrado. Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus continuou a ensinar os discípulos, dizendo: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda clareza. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Meu Prazer. Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Senhor.
dos reis e Senhor, entregamos o nosso viver a te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco. Hoje, quando queremos refletir nas palavras do Salmo 22, versículos 23 a 31, unidas com as outras leituras de hoje, destacando principalmente os 2 últimos versículos da leitura do Salmo. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Salvador. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Que Deus esteja a nos abençoar. Amém. Queridos de Cristo Jesus, estamos no período da Quaresma. Período onde as leituras bíblicas nos encaminham para refletir sobre o sofrimento de Jesus, o que Ele fez em nosso lugar. Mas Quaresma não é apenas tempo de sofrimento. Aliás, Quaresma não é tempo de sofrimento. Muito pelo contrário. Quaresma é tempo de alegria. Nós refletimos, ouvimos e vivemos. Cristo é o nosso Salvador. Ele morreu em nosso lugar para perdoar todos os nossos pecados. Por isso que Quaresma também é tempo de testemunhar, de falar de Jesus, de anunciar a sua palavra. Os 2 versículos que eu destaquei do Salmo fala sobre falar às gerações que virão, falar para as pessoas que não conhecem de Deus, a ponto de no versículo 31 o salmista concluir este salmo dizendo: os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. E os que ainda não nasceram, quando nascem, são crianças. Por isso nós devemos, desde o momento inicial da vida das nossas crianças, falar de Jesus e trazer ela à comunhão de Deus. No santo batismo, na palavra do Senhor, na escolinha bíblica que irá iniciar na próxima semana. Mas não adianta nada apenas falar de Jesus ou trazer para estar em comunhão com Jesus aqui na igreja, quando não se está em comunhão com Jesus no lar e no dia a dia. Nós ouvimos as palavras finais do Evangelho de hoje, que são muito importantes. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade, parece que esse texto foi escrito ontem para nós. Alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha desta pessoa. Por isso, nós devemos falar de Jesus. Por isso devemos viver Jesus em todos os momentos da nossa vida. Desde o início, quando somos trazidos pelos nossos pais para o batismo e para a igreja,
E depois, quando nós podemos andar com as nossas próprias pernas, materialmente, fisicamente, independentemente e também espiritualmente. E com isso falar de Jesus. O hino que nós iniciamos o nosso culto, o grande, muito grande é o amor de Deus, tem nesse estribilho uma mensagem maravilhosa e na terceira estrofe diz assim: eu não vou calar, para o mundo vou falar, Cristo me salvou, sua luz em mim raiou. Primeiro temos que analisar e refletir, a luz de Deus está presente em nossa vida? Nós estamos brilhando esta luz para outras pessoas? A ponto de nós agirmos da seguinte maneira: eu não vou ficar quieto, eu vou falar do meu Salvador, eu vou falar de Jesus, eu vou testemunhar deste Deus que veio ao mundo e morreu na cruz para perdoar, não um ou outro pecado, para perdoar somente os pecados que eu me lembro, não, para perdoar todos os nossos pecados, os meus, os seus e de toda a humanidade, das pessoas que existiram antes de Jesus, das que estavam na sua época e das que vieram depois, e também das que virão depois de nós, se Deus assim o permitir, que este mundo continue. Cristo morreu por todos, e todos devem saber disso. Nós não podemos falar para todos. Nós não conhecemos todas as pessoas do mundo, felizmente ou infelizmente. Mas nós devemos falar para aquelas que nós conhecemos. Nós devemos testemunhar para aquelas que Deus coloca em nosso caminho. Para os nossos jovens, os colegas de escola. Para nós adultos, os amigos do trabalho, os amigos do convívio. Para todos nós, nossos familiares. Falarmos do amor de Deus, não ficarmos quietos, não calarmos, não termos vergonha de Deus. Estas palavras do Evangelho são extremamente importantes para nós que vivemos nesta época de incredulidade e maldade. Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Deus. Não fomos chamados para sermos juízes, ficarmos decidindo o que está certo e o que está errado, e nem fomos chamados para sermos defensores da Bíblia e de Deus. Nós fomos chamados para sermos testemunhas, para falar de Jesus. E o exemplo de Pedro aqui nesse texto é maravilhoso. Primeiro Jesus pergunta para os discípulos: quem que o povo está dizendo que eu sou? E aí eles falam: uns dizem que você é João Batista, outro Elias, outros dizem que é um dos profetas. E então Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E então Pedro toma a frente dos discípulos e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o Salvador. E então Jesus proíbe os discípulos de falar isso, de contar isso. Jesus está proibindo o testemunho? De maneira nenhuma. Jesus estava preparando o campo, estava preparando o coração dos discípulos, porque logo depois ele começa a ensinar claramente os discípulos: olha, o Filho do Homem, o Messias, o Salvador, ele vai ter que sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, será morto. Mas 3 dias depois, ele ressuscitará. E então Pedro leva Jesus para um canto, mesmo Pedro, que deu aquele testemunho maravilhoso, e fala: Deus o livre disso acontecer. Imaginemos se isso não tivesse acontecido. Nós ainda estaríamos condenados em nossos pecados. Então Jesus diz para Pedro: arreda, Satanás,
Você está questionando como homem as coisas humanas e não deve questionar. Você tem que pensar, você tem que aceitar as palavras do Senhor, e é isso que vai acontecer. Eu, o Filho do Homem, o Messias, o Senhor, o Salvador, eu vou ser rejeitado, eu vou sofrer, eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E é interessante que na nossa tradução aqui é dito, Jesus dizia isso com toda a clareza. Eles poderiam entender muito bem, mas talvez Pedro, aflorado no calor humano, não querendo ver o seu mestre sofrer, não querendo ver ele ser rejeitado, ele tomou esta atitude. O que nos faz muitas vezes ter que refletir quantas vezes a nossa natureza humana não rejeita a palavra do Senhor. Não quer colocar outras coisas no caminho de Deus e questionar a Deus. Será que eu preciso me alimentar diariamente da palavra de Deus? Será que é importante eu estar na igreja semanalmente e trazer meus filhos semanalmente na igreja? Eles têm tantas outras coisas melhores para fazer. E então ouvimos, portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai, com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Este evangelho nos faz refletir como nós estamos testemunhando, como nós estamos falando para as gerações que estão vindo de Jesus, do Salvador. Eu lembro que mais ou menos 30 anos atrás, 40 anos atrás, a época de Quaresma era uma época, podemos dizer assim, um tanto quanto silenciosa, principalmente a Sexta-feira Santa. E nesta época, além do silêncio, nós não víamos muito testemunho. Não se falava o porquê da nossa vida cristã. E a época de Quaresma, ela é uma época que nós temos que nos alegrar com a palavra do Senhor. Nós temos que testemunhar que Jesus morreu para nos libertar. Na epístola nós ouvimos que Deus nos torna seus amigos. Veja, esta palavra é extremamente importante. E eu creio que todos nós gostamos de estar na companhia dos nossos amigos. Não é verdade? Quando eu tenho um amigo, eu quero estar do lado dele, eu quero estar em contato com ele. E então nós ouvimos na leitura do evangelho, da epístola, o apóstolo Paulo falando: Cristo nos tornou amigos de Deus. Cristo é o nosso melhor amigo. Ele fez o impossível para nos salvar. Ele nos perdoou. E então, voltamos aqui à leitura do Salmo e vemos: as pessoas dos tempos futuros os servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar o que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Nós somos povo de Deus. Estamos falando isto? Estamos compartilhando com nossas crianças, com nossos jovens, com a nossa família, com nossos amigos? Deus nos salvou. Deus perdoou todos os nossos pecados, não há mais nada que precisamos fazer. Não tem como ajudarmos nisso. Não há como ajudar na salvação. Cristo já fez o que precisava lá na cruz. Mas nós continuamos aqui no Evangelho, como é dito, nesta época de incredulidade e maldade.
E o que temos que fazer? Temos que falar: Deus salvou o seu povo. Para as pessoas que Deus coloca em nossa vida. Para as pessoas que Deus nos brinda com a sua presença, que coloca-nos por algum motivo e alguma razão no caminho desta pessoa. Talvez uma vez na vida, talvez 30, 40, 50 anos. E eu tenho que falar: Deus salvou o seu povo, Deus nos salvou, Deus nos perdoou. Os avós têm que testemunhar isso para os netos, têm que lembrar isso para os seus filhos. Pais e mães levarem isto de encontro ao coração dos seus filhos. Filhos testemunharem isso para os seus pais. Amigos e colegas falarem isto. Mostrarem todo o amor derramado por Deus em Cristo Jesus, que nos perdoa todos os nossos pecados. Esta aliança que Deus fez conosco, onde nós temos Jesus como esta aliança. E temos ali, no registro da leitura de Gênesis, Deus fazendo a aliança com Abraão. Ali naquele texto também é instituída a circuncisão para o povo de Deus do Antigo Testamento. E Cristo, quando vem a este mundo, Ele também passa pela circuncisão. Desde menininho, com 8 dias de vida, Cristo já derrama o seu sangue na sua missão de nos perdoar, culminando na cruz do Calvário, onde perdoa. De novo, devemos lembrar todos os nossos pecados. É maravilhoso ter este Deus conosco. E aí nós chegamos no hino que nós cantamos antes deste momento de reflexão, o hino Meu Prazer, onde nós cantamos assim: em espírito, em verdade, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos o nosso viver. Para te adorar, ó Rei dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Um hino curtinho, mas um hino que, quando refletimos nas suas palavras, nos dá um banho de conforto, nos dá um banho de alegria e, sobretudo, mostra a razão da nossa vida aqui neste mundo. Para te adorar foi que eu nasci. A nossa adoração é ao Deus verdadeiro. Mas a nossa adoração não é apenas aqui na casa do Senhor. A nossa adoração está quando nós vivemos porta fora da igreja uma vida cristã consagrada, uma vida ética, uma vida de arrependimento, não querendo mais ficar no pecado. Do 1º ao 10º mandamento, refletimos em cada um deles e dizemos: eu não quero transgredir a tua lei, Senhor, me perdoa quando assim o fiz e me dê forças para corrigir isso. E hoje, de maneira especial, queremos dizer, principalmente quando desprezamos a tua palavra, quando nos envergonhamos do Evangelho. E este envergonhar não é apenas falar: eu não vou falar que eu sou cristão aqui para não ser perseguido ou ridicularizado. Se envergonhar de Cristo é colocar outras prioridades à nossa vida cristã. Se envergonhar de Cristo é não falar de Jesus para a nossa família. É não fazer todo o esforço para que a nossa família esteja junta, consagrando o nome de Deus, nos fortalecendo. Sim, queridos em Cristo Jesus, nós devemos falar do amor de Deus. Devemos anunciar o Evangelho, porque somente o Evangelho pode converter. Somente Deus pode operar milagres nos corações. Ele fez isso conosco. Não fomos nós por nossa própria força ou razão. Não fomos nós que acordamos e dizemos: agora eu estou firme e vou seguir a Jesus. Não, foi a palavra dele que fez isso. Por isso nós devemos continuar testemunhando. Lembrando
que Jesus é o nosso amigo, que Jesus nos tornou amigos de Deus, que Jesus perdoou todos os nossos pecados. Por isso, Quaresma também é tempo de testemunhar, é tempo de falar o que Jesus fez, não ficar focando no que nós devemos fazer. Infelizmente, muitas pessoas querem seguir a Quaresma de uma outra maneira, mas Quaresma também é tempo de falar do Salvador. Aliás, todos os dias da nossa vida, todo o tempo da igreja, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, é dia de falar de Jesus. Os tempos litúrgicos são divididos para que nós reflitamos em cada momento da vida de Jesus, da história da igreja, e aplicar isto para a nossa vida. Não são dias mais especiais do que outros. Todos os dias são especiais para nós, porque todos os dias podemos seguir o 3º mandamento e santificá-los com a palavra. E tem dias que nós podemos santificar com mais facilidade, estando no culto. E outros dias surgem mais dificuldades, o nosso dia cheio, que quase não temos tempo de abrir a Bíblia, ou de dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração. Mas todos os dias são do Senhor, e assim devemos consagrá-los. Para concluir, leio novamente as palavras dos últimos versículos do Salmo do dia de hoje. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Nesta Quaresma, vamos testemunhar. Deus em Cristo salvou todas as pessoas. Deus em Cristo perdoou todos os pecados. Por isso, precisamos crer neste Jesus. E só cremos nele através da ação do Espírito Santo, que age para nos dar a fé pelo batismo e pela palavra. Negar isto a qualquer pessoa que seja, é sim envergonhar do Evangelho. Por isso, vamos viver para falar do amor de Deus a todas as pessoas. Amém. Nos coloqueis em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria na tua salvação e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. Podeis sentar. Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e também demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Hoje nós destacamos o versículo 7 de Gênesis 17. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Aí está a motivação para nós ofertarmos. Deus fez esta aliança de ser o nosso Deus para sempre. Do começo ao fim da nossa vida aqui neste mundo. Não importa o que façamos, não importa como nós estamos vivendo,
Deus continua sendo o Deus verdadeiro e Ele quer-nos ao seu lado. E nossas ofertas demonstram que nós confiamos nesta aliança. E não somente um Deus para nós, mas também para os nossos descendentes, ou seja, para as nossas crianças, para os nossos netos e assim por diante. Por isso, ofertar é valorizar a aliança que Deus tem feito conosco. Durante iremos cantar o hino Tudo, e quem tiver a sua oferta pode trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Todo tempo que tiver, ao Senhor vou consagrar. Este tempo Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Os meus dons eu vou usar no trabalho do Senhor. Estes dons Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Vou ser administrador dos bens que eu recebi, pois os bens Ele me deu para amar, servir e louvar. Tudo que eu tenho, Senhor, tudo que eu sou, Senhor, todo o universo é teu, Senhor. Nesse momento queremos falar com o nosso Deus em oração, a oração geral da igreja, os pedidos e agradecimentos da nossa congregação, agradecimento e pedido de bênçãos para o reinício das atividades da escola bíblica, pedido do Lívio, pela saúde do senhor Sebastião, pai da Giovana, vereadora do nosso município, por mais um aniversário da Clara Isabela no dia de ontem. Dona Lore agradece o aniversário do Clayton, dia 21, e o aniversário dela no dia de hoje, agradecendo mais um ano de vida, e pela família do senhor Eugênio, pai do Hélio, que faleceu no dia de hoje. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com o nosso Deus em oração, e após a oração proferida pelo pastor, convido todos a orarem o Pai Nosso, colocando tudo mais que pesa em nossos corações. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós queremos Te agradecer neste momento tudo o que Tu fizeste em nossa vida. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que Tu vieste a nos ensinar. Tu vieste a mostrar o Teu amor, Tu vieste a proclamar a Tua glória, Tu vieste a nos falar de Jesus, o Teu Filho, o nosso Salvador. Também, Senhor, queremos Te agradecer todas as vezes que pela Tua palavra Tu vieste a nos chamar a atenção pelos nossos pecados, nossos erros, contra os 10 mandamentos, qualquer um deles, pois todos eles nos levam para longe de Ti, nos tornam Teus inimigos.
Mas Cristo veio a este mundo, morreu para nos dar o perdão e também para nos reconciliar contigo, nos tornando amigos teus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu nos amas de tal maneira que enviaste teu Filho para ser este nosso Salvador. Tu nos amas de tal maneira que nos quer no teu grupo de amigos. Por isso, querido Deus, motiva-nos para que nós possamos valorizar a tua palavra, aproveitar todas as oportunidades que tu permites que aconteçam em nossa vida, para ouvirmos a tua palavra, para estarmos em comunhão contigo, seja aqui na tua casa, na igreja, seja em momentos no nosso lar, até mesmo aproveitando as oportunidades online, virtuais que nós temos através das redes sociais. Querido Deus, estamos vivendo numa época de incredulidade e maldade. Por isso, Senhor, fortalece-nos para não nos envergonharmos de Ti, mas para falarmos, nós cremos em Ti, ó Senhor, como fizemos nos hinos que cantamos e também no momento da nossa confissão de fé, onde falamos que nós cremos no Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ó Tu, Deus verdadeiro. Querido Deus, Tu és a nossa aliança, Tu fizeste uma aliança conosco. Enfim, Senhor, tudo que somos, temos, provém de Ti e nós dependemos de Ti para tudo. Por isso, Senhor, esteja a nos abençoar, fortaleça-nos, dá-nos confiança de testemunharmos a Tua palavra. Querido Deus, queremos nos unir em gratidão pelo aniversário da Clara Isabela no dia de ontem, do Clayton no dia 21 e também da Dona Lore no dia de hoje. Estende, Senhor, a Tua mão sobre esses Teus filhos, Teus servos, para que possam também testemunhar toda a Tua alegria, toda a Tua gratidão de serem Teus filhos. Esteja, Senhor, a abençoá-los também, as suas famílias, para que a Tua palavra sempre esteja em meio, em todos os momentos da sua vida. Também, Senhor, queremos Te agradecer, juntamente com o Lívio, tudo o que Tu tens feito na vida dele, e pedimos que Tu estejas abençoando o reinício das atividades da escola bíblica, tanto aqui na congregação, como também lá no bairro. Que os nossos professores possam serem guiados por Ti a fortalecerem e ensinarem as nossas crianças no caminho correto em que devem andar. Querido Deus, queremos pedir pela saúde de todos aqueles que estão passando por dificuldades, sejam materiais, espirituais, e de maneira especial oramos pelo Senhor Sebastião, pai da Giovana. Tu sabes, Senhor, o que ele necessita, pedimos, Senhor, que estejas a abençoá-lo, também aos médicos que estão cuidando, tratando dele. Enfim, Senhor, Tu sabes o que ele necessita. Por isso, Senhor, pedimos que a Tua vontade seja feita. Também, querido Deus, nos unimos para orar pela família do Hélio hoje, que ocorreu o falecimento do seu pai, seu Eugênio. Esteja, Senhor, estendendo a Tua mão sobre estes que estão enlutados, para que possam reconhecer o Teu conforto, o Teu perdão, o Teu amor, Senhor, e agradecerem todas as oportunidades que o seu Eugênio teve de ouvir a Tua palavra. Querido Deus, envia, Senhor, pessoas a falarem do Teu amor e da Tua graça para eles, a estender o Teu conforto e o Teu perdão neste momento tão difícil que estão passando. Querido Deus, muitos são nossos pedidos, nossos agradecimentos. Por isso nós queremos colocar todos os outros pedidos que temos e todos os outros agradecimentos que pesam em nosso coração, na oração que Teu Filho Jesus nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro de Deus, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Podeis sentar. Convidamos a participar da ceia do Senhor todos os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, devidamente instruídos na sua doutrina e preparados para participarem desse sacramento, onde recebemos juntamente com o pão e o vinho o corpo e o sangue de Cristo para o perdão dos nossos pecados e o fortalecimento da nossa fé. Aqueles que não são membros e gostariam de participar da ceia, pedimos que conversem num outro momento com o pastor para vermos aí como podemos ajudá-los também neste momento. E informamos que nós estamos tendo um grupo de instrução de adultos preparatório também para a participação da ceia. Por isso, se alguém ainda quiser participar desse grupo, pode conversar conosco também. No primeiro banco temos álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois tudo está preparado. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele a vida eterna eu vou morar. Com Ele eternamente vou morar. A único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder.
Jesus, coroamos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Em Jesus, amigo, temos quem sofreu a nossa dor e nos manda que devemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dolorido, gozo, paz, consolação. Leva o coração ferido, tudo a Deus em oração. Andas fraco e carregado de cuidados e temor, vai ao Salvador amado, vai com fé teu malestor. Busca o teu melhor amigo, fala Cristo em oração. Nele encontras dando abrigo e repouso na aflição. Cristo é verdadeiro amigo, isso provas nos mostrou, quando para ter consigo os culpados te mandou. Veio com seu sangue puro, dos pecados nos lavar, paz na terra e no futuro, vida eterna vai nos dar. Na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Até a volta de Cristo devemos testemunhar que Cristo morreu para ser o nosso Salvador em toda e qualquer oportunidade. Convido todos a se colocarem em pé. Vamos falar com Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, amado Pai, muito obrigado pelo fortalecimento que Tu nos conferiste neste culto. E esteja, Senhor, nos abençoando, para que possamos sempre testemunhar: Cristo é o nosso Salvador. Cristo é o Salvador da humanidade.
Todos que crerem em Jesus estão perdoados e têm a salvação eterna. Por isso, Senhor, pedimos que aumente o amor em nosso coração, para amarmos a Ti, ó Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, acima de todas as coisas, e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, testemunhando a Tua mensagem a todos que Tu colocares em nosso caminho. Tudo isso pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos à casa de Deus. Tanto nos alegra a sua presença, tanto congregado como visitante, que Deus esteja abençoando e fortalecendo a todos. Nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Informo que lá ao fundo, além do informativo de fevereiro, com as últimas atividades da próxima semana, nós já temos o informativo de março, então podem retirar ali e entregar. Nós também vamos estar enviando ele no nosso grupo da congregação, para que todos possam saber a nossa programação no mês de março. Não está ali nos nossos avisos, mas após o culto, temos uma breve reunião com pais e confirmandos, turma que vai reiniciar o estudo confirmatório na próxima semana. Na terça e na quinta temos instrução de adultos. Na sexta-feira temos os devocionais, 7h10 na Superagro, 7h40 na Bioserviços, 10h na Itália no Box. E quem ainda quiser algum devocional na sua empresa, na sua casa, também pode estar conversando conosco, que estamos à disposição. No próximo sábado, como eu já disse, retorna a aula da instrução de confirmandos, 8h30. Próximo sábado, nosso próximo culto. E domingo que vem, 9h, temos reunião de diretoria. Lembrando que a reunião de diretoria é aberta a todos os membros. Tenham alguma sugestão, alguma ideia e até alguma reclamação, podem conversar com os membros da diretoria e também se fazer presente para falar destes assuntos. Seguindo ali nossas programações no mês de março, temos um mês com várias atividades. No próximo dia 6 de março teremos uma palestra para dar início às nossas atividades de estudo. Na semana seguinte, retornamos com os estudos bíblicos e a palestra tem como tema Sinais dos Tempos do Fim, uma reflexão sobre os dias atuais. Então, queremos conversar aqui na comunidade, em torno de 1h essa palestra, sobre este tema que foi colocado para nós na reunião de diretoria. Então, eu creio que sempre é um tema importante para a nossa reflexão. Seguindo ali, Lívio, por favor, no dia 17, nossa congregação estará celebrando o seu 34º aniversário de fundação. Este ano, o pastor convidado para ser o pregador é o pastor Raí Kramer Soares, pastor em Campo Verde, aqui pertinho. Depois do culto teremos o nosso tradicional almoço, costelão. Ali na arte está lá costelão, acompanhado de mandioca, arroz, salada, refrigerante e suco, valor de R$50. Crianças de 8 a 12 anos pagam 25, abaixo de 0 a 7 não pagam. Então, no início do mês de março, estaremos colocando no nosso grupo ali a listinha, então também para se colocar ali os participantes. E pedimos também que, se vocês querem convidar alguém para este culto, para o almoço, também é só nos informar depois. E ainda, a última atividade fora dos cultos deste mês de março, então nós teremos a ceia pascal, dia 28/3, quinta-feira santa, o horário às 19h, o local ainda estamos estudando, vendo onde nós vamos realizar a ceia pascal. Então, na próxima reunião de diretoria, vamos conversar sobre esse assunto para definir todos os detalhes. E aí, já no culto no próximo final de semana, após a reunião de diretoria, também vamos trazer todos os detalhes da ceia pascal, como que vai funcionar neste ano. São esses nossos avisos. Desejamos que Deus vos leve,
nos traga de volta para o nosso próximo culto. Aqueles que não retiraram seus envelopes de oferta estão lá ao fundo, podem conversar também com alguém da diretoria para fazer esta entrega, está lá naquela caixa ao fundo. E concluímos então cantando o hino Eis na cruz por nós pregado. Que a paz de Cristo esteja com todos. Eis na cruz por nós pregado, de pecados carregado, unigênito de Deus. Vinde, ó almas contristadas, vede as culpas tão pesadas que Jesus à cruz levou. Trouxe aos homens a verdade, paz, perdão e liberdade. A Satã por nós venceu. Cristo, tu nos resgataste,